Olá a todos, sejam bem-vindos ao último, infelizmente, programa destas entrevistas de antevisão. Hoje vamos falar até à final. Vamos pensar quem poderá ser o novo campeão do mundo. Poderá ser novamente a Dinamarca, a tricampeã. Poderá ser a Suécia, visto que joga em casa. Mas eu não o vou fazer sozinho. Rui Silva, olá Rui. Obrigado por teres aceito o convite. Finalmente conseguimos. Depois do Rolando Freitas, selecionador da Coreia, estás cá tu. Obrigado, Rui. É um prazer enorme estar aqui convosco, ahm, para poder falar convosco e partilhar uma conversa boa sobre o Campeonato do Mundo e a nossa seleção. Primeiras impressões desde que foi um dos grandes campeonatos que a nossa seleção fez, o segundo consecutivo, e se eu não me engano, igualamos o 10º lugar. O que é que tiramos desta aprendizagem, deste último Mundial que terminou ontem para nós na derrota contra a Suécia? Eu acho que o saldo é francamente positivo. Portugal entrou no Campeonato do Mundo num grupo muito forte, provavelmente o mais forte, o mais equilibrado de todos os grupos do Mundial, com três equipas europeias de extrema qualidade, com uma equipa asiática, dirigida por um treinador português que conhece muito bem o handball europeu e que tem na sua equipa características muito diferentes daquilo que as equipas europeias estão habituadas. O primeiro jogo, Portugal teve as dificuldades que normalmente costuma ter contra a Islândia, que é uma equipa muito forte no jogo de transições. Portugal, ao longo do Campeonato do Mundo, desde o início que teve sempre uma condicionante, porque para poder jogar com os melhores jogadores no ataque, é obrigado a fazer no mínimo duas trocas de defesa-ataque. E quando se joga contra equipas como a Islândia ou como a Holanda, que são fortíssimas no jogo de transição, e corre-se o risco de se pagar um bocadinho caro. A verdade é que o Paulo Jorge, na preparação do jogo, e do Paulo Fidalgo, que orientou o jogo, conseguiram minimizar ao máximo as mazelas que a Islândia podia fazer no jogo de transição, mas não conseguiu anular completamente. Nesse jogo, eu julgo que a Finlândia foi mais competente, foi mais forte, mereceu a vitória. O jogo com a Coreia foi bem trabalhado, de facto nós éramos favoritos, e isso durante o jogo confirmou-se, apesar de se confirmar apenas e só nos últimos 10 minutos. É O professor verdade. Rolando Freitas montou uma estratégia muito inteligente, com um ataque muito paciente, e isso nem sempre correu bem para as hostes da defesa portuguesa, mas a verdade é que nos últimos 10 minutos Portugal conseguiu acelerar e ganhar o jogo facilmente, e o que nos levou ao último jogo do grupo, que era um bocado de jogo tudo ou nada, Contra a Hungria, e onde ganhámos por Portugal 7. contra a Hungria, e Portugal fez simplesmente um jogo soberbo do ponto de vista defensivo, com a ajuda Miguel. do seu guarda-redes, do Espinha. E com uma defesa deste nível, todas as coisas no ataque se tornam mais fáceis, mais confiantes, e Portugal ganhou pelo número de golos que precisava para alcançar o primeiro lugar do grupo, e acabou por conquistar o primeiro lugar. Passando ao main round, o grupo com que nos cruzamos não era tão competitivo como, por exemplo, o nosso. Nós sabíamos que íamos jogar contra o Brasil, sabia uma equipa que tínhamos ganho Na pré-época. uma semana antes do Campeonato do Mundo. Um, Jogamos também contra, e agora deu-me aqui uma branca, quem jogamos contra Cabo Verde, Contra claramente, Cabo Cabo Verde Verde, e ontem equipa, contra a Suécia, exato. e depois contra a Suécia. Um, Sei que toda a gente fala do último lance de Portugal, dos 3 metros, e eu, por questões profissionais, não consegui ver o jogo na íntegra, vi bocados. A verdade é que o que eu acho que nós pagamos caro no jogo contra o Brasil, perdemos um ponto, não graças ao último lance, mas graças ao conjunto de pequenos lances que nós fomos tendo ao longo do encontro. A verdade é que nós não fomos tão competentes, mesmo em E termos de intensidade. Eu acredito que os nossos jogadores, não sei se é motivação, se é um dia menos bom, mas a verdade é que
não jogamos com a mesma intensidade como, por exemplo, jogamos contra a Suécia ou com a mesma intensidade como jogamos contra a Hungria, porque acredito que se jogássemos com a mesma intensidade, com a mesma seriedade, com a mesma vontade, provavelmente não iríamos discutir o último lance que se Contra o passou com o Brasil. jogo do Brasil. A Exato. verdade é que também muita gente fala do Brasil como se fosse uma equipa de terceiro mundo, mas o Brasil neste momento já tem jogadores nas melhores equipas do mundo. A totalidade, ou 80 ou 90% da sua equipa jogam na Europa. Defensivamente bem liderados pelo Tiago Petros, que é um dos melhores defensores do mundo, que joga no Barcelona, ao lado do Rogério Moraes, que ainda o ano passado jogava no Benfica e este ano joga no Melsunga, numa das melhores equipas da Alemanha, e poderia continuar a falar, um lateral direito que joga na primeira divisão francesa, o lateral esquerdo que joga no Dinamo Bucareste, que tem uma equipa fantástica, é treinado pelo Pasqui, o Bucareste antigo treinador do Barcelona. é uma das grandes equipas romenas, se não, neste momento, se não das melhores mesmo. Não É diria a que melhor, é é a a melhor melhor, equipa exatamente. romena nos últimos 6, 7 anos, de longe, É a é a melhor, melhor equipa exatamente. romena, com um grande projeto de crescimento e de poder melhorar também os resultados em termos europeus. A verdade é que o Brasil também tinha uma palavra a dizer, e a verdade é que nos 3 jogos que fez contra as 3 grandes equipas do nosso grupo, nunca teve resultados equilibrados. Teve sempre resultados muito próximos, 4, 5 golos, e portanto foi uma pena, é verdade. A vitória nesse jogo daria-nos o apuramento direito, mas não aconteceu. Ontem tivemos de facto um jogo fantástico. Eu não me canso de dizer, ontem o MVP do encontro para a IHF foi o ponta-direita Da Suécia. sueco, mas para mim foi um grande erro. Para mim, o homem do jogo foi o Rui Silva, Sim, o que Rui fez um Silva jogou jogo muito bem. incrível. Não falo só pelos 6 golos que marcou, falo também pelas 10 assistências que fez, pela forma como organiza o jogo, com uma forma que, quando o ataque não parecia não encontrar soluções, era ele que pegava na bola e com todo o peso que isso acarreta, acabava por levar o ataque de Portugal às costas. Portugal chega ao intervalo a ganhar por muito por culpa dele. E depois, honestamente, Portugal esteve sempre dentro do jogo. Ali no minuto 40 teve 2 minutos menos bom, levou um parcial de 4-0, e Exato. a partir daí torna-se muito complicado Ficou muito quando complicado. quando se perde por 4 golos contra uma equipa que joga em casa, perante o seu público, com uma qualidade incrível, independentemente da equipa que esteja lá dentro, eles rodam os jogadores e continuam ao mesmo nível altíssimo. Torna-se mesmo complicado. Portanto, mesmo a derrota por 2 golos, eu acho que é um resultado, não é o que nos serve, mas é extremamente positivo, porque a Suécia que nós ganhamos há uns anos atrás não é nem de Não, longe nem de perto a Suécia de hoje. assim, não tem nada a ver. Portanto, eu acredito que, olhando assim para estes 6 jogos, Portugal fez um excelente campeonato do mundo, ficou a um pontinho, e se calhar por culpa própria, de não ter conseguido entrar nos quartos de final, mas tendo em conta o investimento que nós temos na modalidade, tendo em conta o número de atletas que nós temos, tendo em conta a cultura que nós temos à volta da modalidade, também não podemos exigir muito mais à nossa seleção. É verdade. Eu ainda ontem tive a oportunidade de dizer no live que fiz, eu estou aqui em França, muitas vezes almoço com pessoas que não são do handball, mas todos eles têm conhecimento que existe um campeonato do mundo, conhecem alguns jogadores da sua seleção, sabem os nomes, e eu acredito que se formos à Baixa do Porto ou à Baixa de Lisboa, nos cruzarmos com alguém na rua e perguntarmos se sabem que o campeonato do mundo está a jogar e onde, muita gente vai dizer não. Exato, é E é um verdade. bocado esse. E, portanto, nós às vezes gostamos muito de vestir a camisola e exigir tudo a todos, mas todos nós devemos pensar um bocadinho o que é que podemos fazer para elevar a nossa modalidade, porque de facto, do ponto de vista desportivo, nós crescemos imenso, mas em ponto de vista estrutural, ainda estamos muito longe das grandes potências e da cultura que existe à volta desta modalidade. Exatamente, e tu ainda há bocado falávamos em off, e bem, e tu dizias que há 5 6 anos era impensável nós pensarmos, por exemplo, chegar a uma fase final de um campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa. Por isso, lá está, o nível de exigência está a crescer cada vez mais, e a aposta na modalidade esperemos que continue a crescer, porque nós temos uma grande seleção. De hoje a um ano vamos estar, esperemos nós, e espero que sim, a falar aqui sobre o europeu que se vai realizar, que Portugal já está apurado.
E lá está, mais uma fase final, a quarta consecutiva que nós conseguimos estar apurados. Portanto, o Mundial no Egito, o Europeu na Eslovénia, este Mundial na Suécia e o próximo Europeu que eu não me recordo onde é que se vai realizar. São Na quatro, Alemanha. na Alemanha, quatro competições consecutivas em que a nossa seleção, e há uns anos, há 5 anos, não muito tempo, não era impensável, salvo seja, de nós estarmos numa fase final pela quarta vez consecutiva de uma competição internacional. Certo, e reforçar-te ainda a tua ideia para falar do quinto, que foi os Jogos Olímpicos, que ainda mais Exatamente. difícil é pelo número de equipas reduzido que tem. A verdade é essa, a verdade é que nós tivemos um fosso enorme, 10 anos, se não me engano, sem competir ao mais alto nível nas seleções, nos grandes palcos. Eu julgo que a última vez foi em 2015, na Suíça, antes deste retomar de participação com aquela grande geração de Carlos Rezende, Eduardo Filipe, uma série de jogadores incríveis. Mas a verdade é que depois Portugal tem duas gerações, após esta grande geração que toda a gente conhece, Portugal trabalhou muito bem sobre duas gerações, que é a geração de 90, a geração do Gilberto Duarte, do Pedro Portela, do Areia, do Rui Silva, que apesar de ser mais novo já estava integrado nesta geração. E, Exato. portanto, esta geração que hoje já tem uma idade madura, de jogadores que jogaram muito tempo ao mais alto nível, em excelentes clubes, e acaba de se fundir com uma outra geração, que é a geração de 2000, se não me engano, Sim. que é a geração do André Gomes, do Frade, do Sim. Diogo, Sim. do Lionel, do Manel Gaspar, e portanto, estas duas gerações que fizeram um trabalho incrível nos escalões de formação, acabam por se fundir na primeira equipa e têm resultados incríveis. Claro que depois, aqui pelo meio, há uma série de atletas, e entre estas gerações, que é o caso do Miguel Martins, ou o caso do Cavalcanti, mesmo o Capdeville e o Espinha são destas gerações intermédias, mas para mim foram estas duas gerações que têm um conjunto de jogadores fantásticos. Neste momento, esses jogadores jogam nas melhores equipas do mundo. Se não jogam nas melhores equipas do mundo, estão nas equipas mais fortes do Campeonato Português. E essas equipas fizeram um investimento enorme nos últimos anos para poder competir ao mais alto nível nos olhos com as outras equipas. Verdade. E, portanto, isto é uma junção de vários fatores que permite que o nível desportivo aumente bastante e que a equipa nacional possa ver disso. Mas pronto, o futuro, há aqui um fator para mim também é muito, muito importante. Há muita gente que fala, mas há muita gente que se esquece. E eu acho que um dos grandes fatores que fez mudar tudo foi principalmente em termos defensivos, com a integração dos cubanos, com o falecido Quintana, com o Vítor, com o Alexis, com o Daimaro. Mudou bastante, fez com que tivéssemos uma defesa em termos antropométricos mais próximo daquilo que é habitual no alto rendimento cá fora. E pronto, isso tem ajudado bastante. Ainda ontem contra um ataque que é A muito Suécia. musculado, uma série com o Gottfriedsen, que para mim é o melhor central do momento, fortíssimo no duelo. Qualquer jogador da primeira linha sueca tem um contra um fortíssimo tiro exterior, e portanto nós com os dois jogadores luso-cubanos no centro da defesa, quase, quase que não nos apercebemos como o ataque sueco é tão forte. Sim. O Frade fez um campeonato de Europa extremamente bom na defesa como segundo defensor. Eu acho que ele cresceu muito desde que saiu para o Barcelona. Ele no Sporting já tinha mostrado bons indicativos defensivos, mas eu acho que ele cresceu bastante nos últimos anos em que cresceu em Barcelona. Mas acredito que o futuro da seleção, no próximo ano é verdade que eles já vão estar no Europeu. Eu acho que, honestamente, o grupo da seleção nos próximos 3, 4 anos vai conseguir manter este ritmo. Claro que o grupo de 90 vai começar a ser substituído por gerações mais novas. Já cá estão, os irmãos Costa Sim. são o Os caso, irmãos o André Costa. Sousa já esteve integrado
o irmão mais novo de Cavalcante, e portanto aqui uma série de jogadores mais novos já estão a jogar no alto rendimento e têm uma janela, mas eu acho que Portugal no futuro, e não ontem disse isto, vai ter um problema grande, porque as gerações mais novas que chegam são de facto fantásticos no ataque, Mas mas têm precisam. graves problemas na defesa e não é Exato. possível jogar handball a fazer duas e Só três o ataque. trocas defensivas no alto rendimento. Pura e simplesmente não é execuível, ainda por cima o handball cada vez mais está moldado e as regras são feitas para se jogar cada vez mais rápido, Sim. e portanto as equipas de alto rendimento são feitas por jogadores que de facto conseguem jogar os 4 momentos do jogo, falo eu, da defesa, ataque e os 2 momentos de transição, ofensiva e defensiva. Rui, agora vamos deixar a seleção e vou-te fazer duas questões. A primeira é dizer que quem nos está a ouvir, isto vai sair na terça-feira, portanto nós estamos a gravar segunda-feira, portanto não estranhem se nós falarmos de ontem, hoje é segunda-feira. Para ti, ainda não sabemos como é que vão estar feitos totalmente, já sabemos alguns jogos, mas não sabemos todos dos quartos de final. Mas para ti, se tivesse que lançar ao ar, qual das seleções é que irá ser campeã do mundo este ano? Olha, por aquilo que eu tenho visto, a seleção francesa está extremamente forte, tem crescido jogo para jogo, tem um conjunto de jogadores extremamente maduro, conjuntamente com aquele que para mim é um dos melhores jogadores do mundo, que é o Dicamem. E portanto são uns fortes candidatos. No entanto, acho que das melhores seleções e das 4 equipas que eu acho que podem lutar por um lugar na final, é a equipa com menos valor na baliza. E isso pode fazer a diferença. De seguida, e olha que eu não tenho de cabeça o quadro como se organiza. De seguida, eu acho que a Suécia, pelo que tem demonstrado ao longo do Campeonato do Mundo, pelo facto de jogar em casa, pelo facto de, para mim, ter um dos plantéis mais equilibrados deste Campeonato do Mundo. É incrível como o Palica ontem fica na tribuna, na bancada, e os outros dois guarda-redes fazem coisas incríveis. É um sério problema para o treinador ter que escolher alguém. A Dinamarca, apesar de já ter derrapado contra a Croácia, e não está certo ainda a presença deles nos quartos de final, precisam de ganhar hoje ao Egito, porque se perdem hoje com o Egito e a Croácia Acho que é ganha, assim. podem ficar de E a fora. Croácia ganha, acho que podem ficar em terceiro ou quarto lugar. Acho, não tenho a certeza. Sim, mas Aliás, podem tanto que ficar se de fora Portugal porque são os dois passasse, primeiros lugares. se nós passássemos, iríamos jogar contra quem ganhasse do grupo de Dinamarca, Croácia e Egito. Exatamente. Que é com Exatamente, quem a Hungria portanto, vai jogar. a este momento dizer que a Dinamarca é favorita pode ser um erro tremendo. Mas para mim, honestamente, é entre França e Suécia. São as duas grandes seleções. A Noruega este ano não tem jogado a um nível tão grande, vimos isso no jogo contra a Holanda. Para mim são as duas grandes favoritas. França e Suécia. A Dinamarca, se passar aos quartos de final, eu acho que também pode ter uma palavra a dizer. E agora, achas que poderemos ter uma Dinamarca-Suécia na final? A Suécia, eu digo que a Suécia neste momento é a minha aposta pelo facto de jogarem muito bem, estão a jogar mesmo muito bem, e também pelo fator casa. Eu acho que o fator casa influencia e muito. E neste caso, a Suécia, como uma das melhores seleções do mundo, isto sou eu, Certo, mas hum, antes acho de que. mais, antes de mais eu não te consigo dizer verdadeiramente, eu devia ter olhado com melhores olhos para o quadro dos quartos de final, mas eu acho que a Suécia e a Dinamarca estão em campos opostos, portanto não se podem cruzar nos meios finais. Portanto, eles chegando a uma hipótese de jogar as finais, eu acho que vai ter um problema, porque um Suécia-Dinamarca na Suécia, ou um Suécia-Dinamarca na Dinamarca, aquilo vai estar metade-metade, Pois, porque, porque aquilo é atravessar a rua exato. e estes países têm, nós há bocado falávamos de cultura desportiva, E eles e têm eu muita tive, cultura no handball. eu vou-te contar uma coisa, se calhar muitos dos ouvintes não têm este conhecimento. Eu falava há uns dias atrás com o meu treinador aqui do Nancy Handball, que está lá na Bélgica, e eles ficaram no grupo da Dinamarca. E numa das conversas que ele estava a ter com o treinador da Dinamarca explicou-lhe que, porque ao IRMC lá, a fazer um bocado de confusão, como é que, independentemente do dia da semana que fosse, o pavilhão estava sempre cheio de dinamarqueses.
E ele explicou-lhe, a verdade é que os dinamarqueses gostam tanto de handball que marcam as suas férias todos os anos para estes eventos. E todos os anos o fazem. Um ano nos homens, um ano nas mulheres. Portanto, o que eles fazem, eles utilizam as suas férias para irem ver o Campeonato do Mundo de Handball, ou o Campeonato da Europa, depende, masculino e feminino, e depois lá guardam 3 ou 4 dias para passar com a família. Portanto, é esta a cultura que nós falamos. E Bem, portanto eu tem acredito uma que cultura. o fator casa de um Suécia-Dinamarca na Suécia vai ser 50-50. Vai ser muito complicado para a Suécia jogar verdadeiramente em casa se apanhar a Dinamarca em casa. Se apanhar a Dinamarca na final. Posso fazer uma correção daquilo que eu estou a ver aqui no Instagram da IHF. A Suécia e a Dinamarca podem se encontrar nas meias finais, porque fazem Pronto, parelha. Porque lá está, como a Hungria, que é supostamente onde se Portugal passasse iria ficar, vai calhar ou com a Dinamarca, Egito ou Croácia. exato. Portanto, podemos ter uma final antecipada entre Suécia e Dinamarca nas Exato. À meias final finais. nunca vão chegar, mas podemos ter uma meia final Suécia-Dinamarca. Uma delas vai chegar de certeza. Ou não. Ou não. Ou não, Tem nunca que ganhar, sabe. tem que ganhar as duas para chegar às meias finais. Exato, podem perder, por exemplo, a Suécia pode perder e a Hungria ganhar. Exato. Nós não sabemos. Portanto, o Egito pode calhar ou com a Suécia, se quem ficar em primeiro e quem ficar em segundo, ao contrário, quem ficar em segundo joga com a Suécia, quem ficar em primeiro joga com a Hungria. É assim. Exatamente, E depois exatamente. poderemos ter um Espanha-França nas meias finais. Também iria ser uma outra final antecipada. Certo, apesar de já se terem defrontado ontem e a França ter ganho, a França ontem abdicou do Karabatic e de outro jogador que me está aqui a falhar. Não sei se a Espanha fez o mesmo. Como foi um jogo à mesma hora de Portugal, eu acabei por não o ver. Mas Ficou é sempre um 26-28 para a jogo. Espanha. Para a Para França a ganhou França, para a França. 26-28. Exato, E ganha a eu, França. na minha opinião, a França tem uma equipa ligeiramente superior em termos individuais. Mas a Espanha é uma equipa extremamente tática, com jogadores extremamente inteligentes. A verdade é que não há super estrelas nesta equipa espanhola. É uma equipa que para mim vale pelo seu todo, pelo seu trabalho coletivo, mas, por exemplo, já tem melhor qualidade na baliza do que a França, na minha opinião. São mais constantes. A baliza da França é muito inconstante. Ontem, pelo que eu soube, o guarda-redes esteve muito bem, mas pode chegar amanhã e fazer 20%. Este é um dos grandes problemas da França. Após a reforma ou a retirada do Omeia, existe ali uma grande falta de. Não vou falar de nível, mas existe uma diferença muito grande entre o nível anterior e que existe agora. Um bocadinho com a nossa imagem em Portugal, quando tínhamos o Quintana, e por muito respeito que eu tenha, e eu acho que eles não me vão levar a mal, os três guarda-redes, porque eu tenho muito respeito e gosto muito deles. E espero honestamente, os três ainda são muito novos, espero que um dia eles possam alcançar o nível que o Quintana tinha quando partiu. Rui, muito obrigado por teres dado aqui este bocadinho e teres falado um bocado connosco. Ahm, é sempre, ou seja, ainda falava na primeira entrevista que dei, nós nunca nos vamos esquecer do Quintana. Sempre que se fala de handball, sempre o Quintana, sempre. Inclusive é eu, inclusive é tu, toda a gente que gosta de handball, e mesmo não só, porque era um símbolo nosso na baliza, quando se fala de handball, o Quintana vem sempre à cabeça. E isso é bom, porque foi um dos jogadores que a mim me marcou mais, tanto do quando ele jogava no Porto, quando ia ver jogos da seleção. Ahm, é inevitável. E ainda bem, porque vai sempre permanecer e é bom, marcou-nos. Infelizmente partiu cedo, mas marcou-nos. Sabes que relativamente ao Alfredo, para mim é sempre muito difícil falar. É uma pessoa que me era e continua a ser muito querida. A verdade é que nós sentimos isto pelo Quintana, nós ligamos sempre isto à questão desportiva, porque era um grande guarda-redes, porque fazia grandes prestações, mas a verdade é que nós nos lembramos sempre do Quintana por aquilo que ele era como pessoa. Quem trabalhou com ele
lembra-se do humor que ele tinha, do carinho que ele tinha, sempre pronto a ajudar. As pessoas que iam ver o jogo sempre que lhe pediam alguma coisa, uma foto, um autógrafo, ele estava sempre disponível, ficava, ficava mais tempo para poder partilhar com quem quisesse. E, portanto, por isso é que é tão fácil falar nele constantemente e lembrar-nos dele constantemente, pelo jogador que foi, sem dúvida, mas acima de tudo pela pessoa que ele é, uma pessoa fantástica, e é por isso que nós sentimos tanta falta dele. E é assim, Rui. Olha, terminamos. Obrigado. O Mundial de Handball para Portugal, infelizmente, já terminou, mas vai só terminar no domingo. Esperemos que tenhamos uma Suécia-França. Era bom, já que não podemos ter uma Suécia-Dinamarca. Eu continuo a dizer que a Suécia, para mim, é das grandes candidatas a ganhar pelo grande fator, o fator casa, e por jogar muito bem ao handball este ano, e não só, mas é das grandes seleções internacionais. Uh, Rui, obrigado. Vou-te pedir uma coisa. Para as pessoas que nos estão a ver, eu nunca fiz isto aqui neste tipo de entrevista, mas vou fazer. É uma pista que eu vou deixar para um futuro programa que vai começar em maio, abril, maio. Uma mensagem tua para os espectadores que gostam de handball e para toda a gente que está a praticar e que está agora a começar. O que é que eu posso dizer? Antes de mais, desejar um excelente ano de 2023 para todos, cheio de saúde e com muita diversão nesta nossa modalidade, tanto amamos. Aos mais novos, aos mais pequenos, divirtam-se, corram atrás dos vossos sonhos, trabalhem todos os dias para um dia podermos estar aqui os dois a falar sobre vocês. Uma palavra também para os mais velhos, mas que não são eles que estão ligados à alta competição, mas são eles o motor da nossa modalidade em Portugal. Os atletas amadores, os treinadores que todos os dias, após o seu trabalho, por pouco dinheiro, fazem acontecer muita magia nos pavilhões. Aos milhares de voluntários e dirigentes que trabalham pro bono para os clubes e as associações, uma grande palavra de apreço, porque a verdade é que quando há campeonatos do mundo, há campeonatos da Europa, somos sempre nós, os profissionais, a falar, aqueles que vivem disto, que acabam por estar no topo da pirâmide, mas a verdade é que eu hoje estou aqui em França, mas estou aqui em França à custa de muito suor e de muito trabalho de muita gente invisível que nós nunca falamos, e portanto uma palavra de apreço para eles hoje. Muito obrigado, Rui. E terminamos aqui as entrevistas do Mundial. E em breve poderemos ter este tipo de entrevistas novamente no canal, a falar com o Rui, talvez, com o Rolando Freitas. Quem sabe? Rui, deixo-te aqui o convite aberto para seres um dos nossos convidados no nosso talk show. Pois, quando estiveres cá em Portugal, ok? Quando vieres Uhum. cá, combinamos. Se quiseres falar um bocadinho mais de ti, ok? É um talk show mais pessoal, o talk show Hubris. Fica assim feito o convite. Voltamos a ver em breve. Não se esqueçam que até ao final do Mundial vamos continuar a ter os resultados nos nossos stories e alguns posts. E obrigado a si que acompanhou este conteúdo do Mundial até a nossa seleção terminar em grande e caíram de pé ontem contra a Suécia. Obrigado, Rui, mais uma vez. E a vocês, Obrigado. até breve.